Olá, Olá, Maraboa. Tudo bem? na paz, e você? Tudo bonzinho. Nos pediram para falar sobre o ser ciente, o subconsciente e a consciência. Ok, o menino está mais adaptativo, Não, é fofo. provavelmente as expressões sobre a qual a minha singela e opaca abordagem fiquem um tanto diferentes. Serei mais eu. Que bom. Como vocês dizem, graças ao macrocosmo. Sim. Na própria percepção humana, diante da interpretação ou até mesmo a conjuntura de tal palavra, o ser ciente ou a ser ciência é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. Diante da nossa perspectivas, iremos realizar algumas adaptações, ok? Ok. A palavra ser ciência é muitas vezes confundida com sapiência, que pode significar conhecimento, consciência ou percepção. Na verdade, os princípios energéticos sobre tais palavras são bem parecidos. O ser ciente, o subconsciente e a consciência são a tríade do manifesto. Primeiro, para que haja o manifesto, a conjuntura da bolha é expressada diante da ser-ciência de si mesmo, da conjuntura energética e da abordagem, ou até mesmo podemos colocar como doação das energias dos seres que fazem parte da coroa ou do toros. Assim, o ser ciente de si mesmo se acopla diante das percepções sobre o próprio subconsciente ou aglutinamento de energias, dando uma conjuntura à própria percepção ou expressão de si mesmo. Diante disso, a consciência se manifesta. A ciência de si mesmo diante da tríade sobre a contração ou percepção do ponto de observação que se coloca de fora para dentro, se observando e em experiências. Entende? Então, então é por isso que existe essa percepção, existe essa ilusão ou essa percepção ou esse sentido de que o subconsciente é de uma certa maneira separado, não separado, mas é como se ele ficasse meio oculto. Na verdade, ele é uma das partes da própria existência. Ele é o aglutinar da expressão. A busca do entendimento do subconsciente é uma busca ilusória, pois a própria percepção se torna mais ampla ou não diante da própria ótica. Na mesma abordagem de comentários anteriores, a ótica é um ponto de observação que se amplia, dando origem a um triângulo que sustenta a mesma tríade, sobre a própria essência ou luz no meio. Algumas percepções dentro da psicologia ou análises psicológicas dão a entender o mesmo princípio triangular. Vítima, carrasco e os próprios ser, uma série de triangulações dentro da percepção. Daí damos o contexto de onde essa tal percepção foi elaborada ou captada para a própria abordagem de tais estudos. Assim, o triângulo do Salvador, vítima e carrasco, da análise transacional. Exato. Como não existe Salvador, eu me recuso a usar tal tema. Mas Carrasco e vítima. é porque o próprio ser, ele, ele, Já ele se ocupa, salva, sim. ele não se vê no meio do triângulo, então ele fica tentando ocupar os vértices, um dos Um vértices e arquétipo. fazendo que os outros arquétipos venham brincar nos outros vértices Exato. do externo. Agora imagine tal triângulo se movendo sobre cada ponto em todas as direções. Ele forma um círculo. Dentro Sim. desse círculo, você coloca ele e a ilusão dele paralelas. Diante da mesma percepção, em comunhão, você tem um Taurus. Interessante, não é mesmo?
E aí Sim. você enquadra o mesmo condicionamento da ilusão ou projeção de si mesmo, formatando o mesmo toros e o mesmo manifesto sobre o condicionamento da ciência e da consciência fora da realidade, daí na própria irrealidade, formando a membrana ou a faixa frequencial que divide a irradiação de Deus para a realidade diante da consciência moar. E assim, a própria ilusão do eu é a própria percepção ou condicionamento do manifesto sobre o mesmo toros que se vê. E essa membrana é o ser ciente? O ser ciente é a independência da individualização, da minha, da sua, de qualquer outro ser vivo, seja ele inanimado ou animado. Na verdade, o ser inanimado inexiste. Dentro da mesma curva de realidade, onde o consenso é geral, ele é o ser ciente, é o ser onisciente, onipresente, que a gente já repete tanto. Onipotente. A própria onipotência já é um condicionamento limitado. Por quê? A potência é uma conjuntura sequencial diante do próprio pulso. A potência é uma análise de um cálculo de uma certa potência, ou alta potência, ou média potência, essas coisas. Na verdade, é uma limitação linguística. Mas não Mas importa. mas o Onipotente termo é funciona. onipotente, é a potência do todo. Mas se nós colocamos o todo como o ser ciente do macrocosmo e o pulso de Deus é mais do que isso, a própria abordagem sobre o emanar condiciona e limita essa tríade dentro do próprio manifesto. Entende? É porque a onipotência que está disponível para mim dentro de uma faixa frequencial vibracional do joguinho vai ser limitada por aquela faixa frequencial vibracional. Pois é, que bom Ela que é entendeu. onipotência, mas ela é onipotência dentro de uma faixa frequencial. É a sua onipotência. Compreende? Sim, você é a onipotência, sim. Vamos adentrar à própria base do que significa o termo subconsciência ou subconsciente, literalmente abaixo da consciência, utilizado em psicologia e quase que cravado pelo contemporâneo Freud. Cunhado pela primeira vez pelo tal de Pierre Janet, não sei se é assim que pronuncia, sobre as mesmas bases de análise sobre os níveis inferiores ou até mesmo dissociações e sintomas reprimidos. Porém, foi uma percepção e uma base analítica dentro do contexto histórico sobre o qual a própria interação ou intenção do mesmo Freud em trazer um conhecimento onde todos poderiam estudar foi fundamental para que haja a compreensão e ciência de tais termos, pois se o mesmo utilizassem a mesma linguagem de sua época, não seria tão frutífero tal estudo. Hoje as pessoas se percebem e entendem que tem um processo subconsciente e o processo de autoanálise é bem mais funcional. Não que não ocorresse antes do mesmo, ocorria da mesma forma, porém brincar com ferramentas às vezes é mais divertido. Entende? Sim, o processo em si é inevitável. Exato. Mas em diferentes eras se tornam disponíveis diferentes ferramentas, igual na engenharia.
Exato. Menos filtros, mais simples explicação. Ficou alguma dúvida? Ficou, sim. Então, o ser ciente é o pontinho no meio do triângulo? Que dá condições para o manifesto do ser ciente. O ser ciente é um dos pontos do mesmo triângulo. Ser ciente é quem sente, quem nota, quem se percebe. É a expressão ou a decodificação da própria sapiência. Então, os três pontinhos do triângulo são o ser ciente, a consciência e a subconsciência. Exato. E aí, diante da conjuntura ou do próprio manifesto multidimensional de tal esfera, a ciência se manifesta. O ser ciente de si mesmo se colocando para brincar de algum jogo, aonde os nivelamentos, expressões da subconsciência e da própria consciência, ou formatação da persona diante da expressão social, ou convívio, ou interação atemporal. Todos são assim, toda expressão de essência é assim. Como nós dizemos no início, sempre vamos dar uma leitura, independente de níveis ou condicionamentos piramidais. Se você ver um santo, você verá ele sobre essa linha de ótica e essa compreensão. Se você ver um demônio, será do mesmo jeito, pois essências são essências, e funções e nomes são apenas interpretações de ponto de vista sobre a mesma espiral e a mesma percepção de realidade. Entende? Então, por isso que a, a configuração de resolução de problemas é a configuração onde você se vê como um pontinho no meio, então. Então, aí essas as três opções do triângulo estão disponíveis do meio do triângulo. Exato, cada um tem o seu meio. Por isso que diante da leitura do próprio mapa que o menino fez dos maias, você tem um ponto de concentração em si mesmo. Se concentrando em tal ponto, a percepção e análise se manifesta. Sim, porque aí você não se coloca num vértice. Quando eu me coloco num vértice, daquele pontinho de observação, eu vou ver os outros dois vértices. Exatamente. Como externos a mim, certo? Exatamente. Por exemplo, se eu me coloco, eu vou usar a terminologia da vítima Carrasco Salvador. Se eu me coloco no vérticezinho da vítima, fora de mim eu vou perceber o Carrasco e o super-herói lá, o ficar clamando pelo Salvador. Exatamente. Então, então a brincadeira é sempre voltar lá pro meio. Volta para o meio, se estabiliza. Depois vai passear e depois volta para o meio de novo. Em instâncias e conotações um tanto distintas ou diferentes, porém sobre o mesmo fato e sobre o mesmo ato, num contínuo de realidade que nunca se abstrai de si mesmo, ou até mesmo nunca sai do ponto, ou até mesmo diante de suas analogias. Você nunca sai da barriga de Saturno. Não, porque é a barriga do Saturno que roda o joguinho. Não é não? O jogo é Saturno. Sim, por isso que na conversa anterior com o Pai José, numa das configurações do hexagrama, a pontinha de cima é Saturno. Exato.
E como que Na fica essa... verdade, uma das expressões, o próprio amuleto de Saturno é um hexagrama. Mas aí são conjunturas históricas e análises magísticas, sobre o qual não iremos abordar, pois o ímpeto e a proposta de todo o trabalho é outra. Como diz Tranca-Rua, não estamos aqui para ensinar receitas de bolo, e sim brincar com os elementos para que milhares de bolos possam ser feitos. Sim. E, Faça o seu bolo e assim você vai desfrutar do melhor que você pode oferecer a si mesmo e assim oferecerá o melhor a todos. Pois não, eu lhe interrompi. não, mas eu já entendi. Porque, então, para fazer o hexagrama, é só fazer a imagem, o espelho desse triângulo, do ser ciente, subconsciência e consciência. Dentro dessa análise, a ilusão do eu seria a formatação e projeção da mesma base, do mesmo círculo, da mesma esfera sobre si mesmo, condicionando a formatação do torus, e assim a ciência ou a base sobre a ótica do próprio funcionamento da retroalimentação de uma ótica externa ou uma autossustentação de uma ótica interna. Sobre o mesmo ponto, você coloca a esfera real projetando a irrealidade e gerando o manifesto e interação sobre essa irrealidade. E o próprio toro se torna uma máquina perfeita, multidimensional, constituída de vários corpos e várias possibilidades sobre todas as frequências e expressões do todo, pois o que está dentro está fora e o próprio todo está no mesmo ponto que sustenta o centro de tal tríade. Esses Sim, papos estão ficando mais interessantes. Sim, porque o que é infinito tem centro em cada pontinho. Exatamente. Ficou alguma dúvida? Então, você é o centro do universo, não tá tão errado assim, não. Nunca disse que estava. Não, é porque tem uma frase que fala: você não é o centro do universo. Contexto histórico, época, as Mas de uma. mesmas interpretações sobre expressões ou conjunturas da mesma sapiência que foi abordada há pouco, óticas e realidades, visões e propostas. Mas, enfim, você disse algo. É porque, para essa configuração do autoconhecimento e de brincar do centro, de, de brincar se reequilibrando sempre no centro, de uma certa forma, nessa configuração, você se torna o centro do universo. É como se fosse a perspectiva do mapa astral, né? Na astrologia, aquilo tudo é calculado baseado em você ser o astro centro do seu universo. Exatamente. Alguma dúvida? E, sim, ficou uma dúvida, é porque tem uma definição que diz que o subconsciente está conectado com o todo, e ao subconsciente tudo é acessível. Todo registro acástico, tudo é acessível ao subconsciente. Como que se integra essa noção do subconsciente com isso que a gente falou? Se um ponto está no meio do mesmo triângulo, você tem o manifesto de uma pirâmide invertida. E todos os pontos do Sim, mesmo triângulo têm acesso ao todo.
Entende? Sim, entendo. Porém, esse todo não se move. E o mesmo triângulo se movimenta em todos os lados possíveis, ao mesmo tempo. E assim o círculo se manifesta. Dá para estudar a gravidade assim também, mas é outro momento. Ah, sim, porque a gravidade é gerada por esse movimento. Sim, o centro do manifesto sobre a matéria universal, sobre a base de toda a existência, ou até mesmo a teoria de um inglês diante de tudo ser um buraco negro, ou de uma matéria primordial constituir toda a existência, não é tão errada. Diante de tal abordagem, o centro da mesma é o mesmo ponto, onde tudo não saiu do mesmo ponto, onde o próprio Big Bang é uma ilusão, e toda a existência sempre existiu, diante da própria caracterização ou igualização de todos os cálculos ou equações que se convergem e fazem com que a física tradicional não se complemente diante da física quântica. Ainda finita, porém, como nós dizemos, estamos caminhando. Sim, se tudo é um grande torus, então dependendo de onde eu estou no torus, eu vou notar um Big Bang. Entendeu? A entropia vai existir, é um movimento do torus necessário. Natural. Natural, mas em outras partes do torus as coisas vão estar, como se diz, retornando à origem, retornando ao pilar central. E aí se move ou se molda ou se condiciona o que nós chamamos de campos morfos. Emanações e vibrações da própria bolha. Entendi. E o campo morfo, porque essas diferentes partes do torus vão estar em diferentes frequências. E o campo Em morfo vai diferentes ser. condicionamentos. É o campo gerado sobre as mesmas frequências e as mesmas interações. Sim, vai ser a faixa frequencial dessas Emanada e diferentes condicionada, frequências. sentida, absorvida, influenciada sobre as mesmas interações e os mesmos processos da própria, do próprio afeto. E por que que. Entende? E por que que. Ah, entendi. Mas por que que as faixas. Por que que as diferentes frequências do torus precisam ser sustentadas pela coroa? Porque o Taurus em si é um manifesto sistêmico dentro da realidade e da irrealidade. Porém, a mesma projeção é um condicionamento sistêmico. E assim, tal condicionamento ou manifestação depende de uma interação ou uma sustentação psionica, psíquica, consciencial. E aí existe a coroa, uma oportunidade a outros seres presenciarem e experimentarem um manifesto. Por isso, a abordagem sobre Exus planetários, sobre essas condições e análises interpretativas das mesmas captações dos mesmos campos. Então, Entende? é como se a coroa e, por exemplo, os eixos planetários, então, eles criassem, eles sustentassem uma arquitetura psiônica estrutural? Cada um na sua parte, como uma doação de processamento, e assim sentindo e nutrindo, experimentando várias possibilidades e várias expressões sobre a mesma ilusão ou a mesma projeção, sobre o mesmo tapete Deus.
É como uma malha de ilusão tridimensional. E cada ponto dessa malha é um ponto só. E a só é notada como uma malha olhando de dentro para fora. Olhando de fora, você só vê um ponto. Na verdade, nem existiu. E assim, os condicionamentos de dimensões dentro de dimensões, ou universos dentro de universos, sobre o multiverso dentro da própria expressão equacionária, se mostra verídica. Sim, é igual um videogame. Se eu olhar de fora para dentro, eu não vejo um videogame. É uma realidade virtual que se configura. Exato. Então, então, a coroa e os eixos planetários é como se eles sustentassem a realidade virtual que Eles se se apresenta colocam no... dentro da mesma realidade virtual, sobre a mesma bolha, e uma bolha dentro da outra, então eles também estão imersos. Níveis e subníveis. Bolhas dentro de bolhas. Mas estão imersos como? Qual o caráter Eu deles? estou imerso no Taurus do planeta. Mesmo assim, sustentando uma fração da expressão consciencial desse menino. A nível individual, dentro da dimensão menino, eu nem existo. A nível planetário, eu existo. A nível solar, os Exus planetários existem. A nível planeta Terra, não existem. Eu sei porque nós transicionamos entre os níveis e estudamos isso e interagimos com os mesmos processos, mas dividimos para análise, para que haja uma compreensão das próprias interações e do próprio todo dentro de tudo, e o que está dentro está fora, tanto abordado por nós. Tranca-Rua nos traz brilhantemente o Triceract, a base da expressão do próprio tempo, condiciona e expressa a mesma visão. A bolha do menino passa para fora, interage com a bolha externa e, realmente, todos estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, e assim as múltiplas dimensões e múltiplas realidades se manifestam. Mas é um assunto para outro momento. Sim, mas tem uma palavra melhor do que não existir, porque não é que não existe. Existe. O que existe? É porque você falou que dentro de certos níveis frequenciais não existem e no nível planetário existe. Mas se Sim. existir na bolha maior, necessariamente existe nas bolhas menores, como... porque a bolha maior divide... E o tem que define a frequências em comum. existência? A ótica. Mas se a ótica como capacidade de visão, capacidade de percepção ou capacidade de ciência? Todas. Quando o espectro da luz, antes de um pulso de ciência, fazer com que uma pessoa usasse um espelho, um divisor de frequência e soubesse que a luz solar se divide em 7 cores. Isso era ilógico, não existia. Por isso, diante dos campos, essa abordagem é funcional. Respeita. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente não tem como dividir assim com o prisma e ter esse nível de existência, mas existem em fórmulas. Por exemplo, as próprias dimensões depois da quarta existem em fórmulas matemáticas, são manipuláveis, são calculáveis e se usa para algumas coisas, mas não Sim, é tem uma como... linguagem. Elas existem. Hoje existem, pois tais fórmulas foram desenvolvidas e a própria matemática contou isso. Porém, há 250, 300 anos, elas inexistiam. Tudo existe e não existe diante da percepção de si mesmo. E aí está a graça, todo o potencial.
Tudo existe porque você foca, e o foco faz com que a renderização do macrocosmo te dê detalhes. Pois se você não foca, você economiza dados. A própria teoria da realidade virtual ou da imersão, já bem abordada diante do cálculo de probabilidades, fala isso. Seria muito fácil fazer uma realidade virtual diante da percepção dos seres que nem todos precisam focar nas matérias primordiais ou nos detalhes. Estão preocupados com outras coisas. Entende? Sim, Mas o papo está fugindo um pouco da base. sim, da base do ser ciente, subconsciente e consciência. Ficou alguma dúvida sobre isso? Então, pode-se dizer que o que você ainda não é ciente é como se não tivesse existência para você. Sim, em algum nível tudo existe, pois o todo é. Sim, foi o comecinho da conversa, né? Que vai ser. A gente representou como um triângulo, mas é como se criasse uma membrana entre o tudo e a bolinha que se faz para brincar, para interagir com tudo, não? E qual a O diferença tudo já disso para o seria o ego? manifesto. O ego é a parte da mente. Mas isso tudo que a gente está falando não é parte da mente? É o todo da mente. Mas o ego é o que distingue o eu do fora. É o que dá possibilidades da expressão do afeto. Outro assunto. Outro momento. Ok. Alguma outra dúvida? Tirando o ego. Não. Não, no momento não. Eu agradeço a compreensão. Qualquer dúvida, estou aqui. Outras informações serão trazidas em breve. O trovão para terminar. Pausa dramática. Paz. Gratidão.